Graça e paz, queridos. Domingo, 10 horas. Que Deus abençoe a sua vida. Já estamos online aqui na nossa EBD. Como é que foi essa semana? Foi abençoada? Graças a Deus. Aqui em São Paulo a gente deu uma chuvinha. O tempo já tá melhorando, mas deu uma chuvinha. Ontem fez um tempo bom. E aí no Rio, como é que estão as coisas? Fala aí pra mim. Já estamos online aqui. Vamos ver quem tá com a gente? Deixa eu botar o óculos, porque depois que passa do isenta, sem óculos fica difícil. Carla Vanessa, Deus te abençoe. Tia Wanda, te amo, tia Wanda. Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente já vai estar online no Insta também. Que aí chega a Dani lá no Insta. Mas vamos orar agora. Vamos orar, vamos falar com Deus pra gente começar a nossa EBD. E no final da EBD eu passo os avisos, tá? Vamos inverter hoje, que a gente tem a parte final de aliança. E no final da EBD a gente vai começar a dar os avisos que o pastor Tadeu pediu, tá? Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por essa manhã, por esse domingo abençoado, Senhor, por estarmos todos juntos, ó Pai, já para bendizer o teu nome e estudar a tua palavra. Pai, te pedimos agora, Senhor, dá-nos a tua unção, dá-nos a tua graça. Queremos, ó Pai, aprender juntos, Senhor, uns com os outros, para podermos, ó Deus, ensinar a tua palavra e levar o teu evangelho a vidas que necessitam, Senhor, ouvir mais de ti. Senhor, fala conosco nesta manhã. Vai te encontro agora aqueles que estão nos hospitais. Vai te encontro agora aquelas pessoas que estão trabalhando, Deus. Vai falando, vai ministrando, Espírito Santo, vai tocando agora, Senhor. Senhor, vai fazendo o teu agir nesse momento. Nós já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Regininha. Tô melhor, Regininha. Tô melhor. Graças a Deus a pressão deu uma estabilizada. Ontem a gente passou aqui pelo estreito de Deus, mas a pressão arterial deu uma agilizada. O pastor Tadeu também ficou com a gente. Diaconisa Sandra ligando também para poder saber como é que estava a pressão. Quero agradecer aos irmãos que ficaram em oração, as irmãs. Graças a Deus a minha pressão, Deus abençoou e estabilizou. Sandrinha, minha amiga, minha irmã, maninha do coração, graça e paz. Que Deus abençoe. A Dani já tá aí no Insta? Dani, vou começar contigo hoje, hein? Vamos começar a lição. Dani, semana passada, perguntou pra gente a diferença entre promessa e profecia. Não foi isso? Foi anotado ali, né? Promessa e profecia. Respondendo aqui, por isso que eu tô iniciando mais cedo, tá? Respondendo aqui a Dani, eu fui pesquisei tanto na Bíblia e em 4 livros de teologia e na Bíblia de estudo. Olha o que você me fez, Dani, fazer, hein? Ó, quanta pesquisa. Então vamos lá. Promessa, tá? Segundo os teólogos e dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia de estudo, a gente vê que promessa é o compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo quer dizer que está comprometido com aquilo. A promessa é entendida enquanto um voto ou uma declaração feita a outra pessoa, registrando a intenção futura de cumprir com o que foi prometido. E aí, a gente trazendo para o lado teológico, nós vamos ver que a promessa, Deus também caracteriza lá em Números 23. Abre aí, por favor, amor. Números 23, capítulo 9.
a Bíblia vai dizer, né? Então, promessa, Dani, é o compromisso de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo, que quer dizer que está prometendo aquilo, é uma intenção futura, registrando-se uma intenção futura. Números 23, 9. Lê pra gente, por favor, amor. Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Números 23, 9? Isso, 23, 9. Aí, e entre as gentes não será contado. Aí, vai lá em 2 Pedro 3, 9a. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro 3, 9a. 2 Pedro Isso. 3, 9a. Isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Amém? Então, Dani, confirmando, promessa é aquilo que Deus faz para algo futuro. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que quando o homem promete, ele pode vir a não cumprir com a sua promessa, que muitos teólogos chamam de promessa vazia, tá? Quando o homem promete e não a cumpre, chamam isso de promessa vazia. Já o Senhor, não. Eles chamam que o Senhor, ainda que seja, que os nossos olhos pareçam tardia, mas o Senhor, ele cumpre com as suas promessas. Ele, em todas as coisas, o Senhor jamais deixa de cumprir. Promessa também nós temos aqui, que um dos teólogos especifica, promessa para a família, um dos grandes projetos de Deus. E nós vamos ver também na Bíblia, ele vai falar assim, um dos grandes projetos de Deus na criação é a família. Ao longo do texto bíblico encontramos inúmeras promessas, tá? Uma dessas promessas também está no livro de Salmo, Salmo de número 128, que é a promessa designada à família. Vamos ver profecia agora? Abra sua Bíblia lá no livro, vamos continuar em Pedro, segunda epístola de Pedro. Abre aí, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Antes de você ler, amor, deixa eu falar aqui. Profecia, já estou na profecia, tá? Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade do Senhor. A Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus conforme eram conduzidos pelo Espírito Santo. Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e transmite aos outros. Então, a promessa foi feita por Deus, amém? A profecia, Deus usa um profeta da parte de Deus, um homem levantado por Deus. Quando eu falo homem, eu estou me referindo tanto a homem quanto mulher, levantado por Deus para entregar a profecia, a palavra do Senhor. Lê aí, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus, depois vai para o livro de Atos, por favor, capítulo 3, verso 18. Os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. Então a profecia verdadeira está aqui na palavra de Deus. A profecia ela tem características. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Então a profecia que vem de Deus, homens santos por Deus, inspirados por Deus, para falar aquilo que Deus ministra, tá, ao seu povo. A profecia, a verdadeira, ela não vem da nossa mente. A profecia verdadeira vem da parte de Deus. É entregue da parte de Deus para o povo. Por isso que é importante o profeta do Senhor falar absolutamente aquilo que vem de Deus e não aquilo que é da sua vontade ou daquilo que é do seu coração. Atos 3:18, por favor. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Amém? E aí a gente fecha já entrando. Por isso que eu deixei
isso para falar na nova aliança, porque aí essa parte de profecia, Atos 3,18, a gente entra aqui no cumprimento da nova aliança, que o Cristo haveria de padecer. E a gente vai fechar esse tema de aliança hoje, falando justamente isso, da nova aliança do Senhor. E aí eu respondo a Dani, vê o que a Dani falou ali, por favor. Eu respondo a Dani a questão que ela levantou semana passada, que a gente estava falando sobre promessa falou, e você profecia. é uma bênção. Muito obrigado por esclarecer a dúvida. Dani, bênção é você, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida, e por isso que eu deixei para esclarecer nesse domingo, que é justamente a gente vai estar falando sobre a profecia, sobre o que o Senhor falou, sobre os profetas, sobre essa nova aliança, que a gente tem essa promessa vinda do Senhor, e a profecia entregue aos ministros de Deus, aos profetas de Deus, sobre essa nova aliança que se cumpre em nossas vidas. Amém? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Vamos lá, eu tinha falado com a Sandrinha, foi a última que eu dei graça e paz. Angélica, que Deus abençoe a sua vida, a paz. Tia Sandra, a paz, tia Sandra. Ô Leandra, te amo, Leandra, paz do Senhor. Dudinha, Eduarda Guedes, muito obrigada. Pastor Jorge, tio Jorge, que Deus abençoe também. Muito obrigado por estarmos todos juntos. Agora a gente entra na nova aliança. Eu vou tentar terminar hoje umas 10h50, porque eu tenho 10 minutos para dar os avisos que o pastor Tadeu pediu e para fazer aqui as orações que o pastor elencou. Então, fica junto comigo, eu vou tentar terminar até as 10h50, tá? A lição de hoje. Vamos lá, nova aliança. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 31. Se eu anotei certo aqui, eu estava anotando ontem à noite, já estava meio cansada, mas eu acho que eu anotei certinho aqui. Jeremias 31, a gente vai falar agora sobre a nova aliança, vindo lá do Antigo Testamento, e vamos fechar no Novo. E a gente vai entender, né, que todas essas 7 alianças que o Senhor fez, essas 6 primeiras alianças, elas convergem para Cristo, elas convergem para aquilo, para a salvação de toda uma nação. O Senhor começa fazendo aliança com Israel, a nação Israel. O Senhor começa lá no Gênesis, tá? Peço perdão aqui, vamos voltar lá. O Senhor começa lá com Gênesis, Adão e Eva, fazendo uma aliança com o homem, fazendo uma aliança com a terra, e tudo que nela habita. Então o homem vai, Adão e Eva quebram essa aliança, descumprem essa aliança, e por causa desse pecado, por causa dessa desobediência de Adão e Eva, então o mundo é afetado, tá? Todo o sistema é afetado por causa dessa não liga esse flash não, senão eu fico meio cega. Todo mundo é afetado, tá? A terra, a natureza, tá? A estrutura da terra. Começa a nascer do homem sentimentos que Deus não havia colocado, porque o homem, ele conhece o pecado, então ele começa a conhecer o mal, então o homem começa a ser imbuído de sentimentos dantes que Deus não queria que o homem conhecesse. Então faz essa separação, essa quebra de Deus, da comunhão de Deus com o homem. E aí Deus vem e faz uma nova aliança com Noé. Deus traz o dilúvio, a gente já viu tudo isso, vou só resumir, e traz essa aliança com Noé, e faz a aliança noaica que a gente viu lá no início, né, do arco-íris, quando Deus promete que não destruiria mais a terra com água. E depois de Noé, Deus traz uma nova aliança com Abraão, e Deus chama Abraão e faz Abraão pai de uma nação. E aí Deus vem e pega Abraão e fala para Abraão que abençoaria não somente Abraão, mas também toda a sua descendência. E aí nós vemos Israel sendo abençoado, a nação sendo abençoada por causa de Abraão. Depois de Abraão, Deus vai e faz uma aliança palestínica, uma aliança com a terra, com o povo, né?
firmando essa aliança, confirmando a aliança que vem com Abraão. Depois disso, Deus traz Moisés, aliança mosaica. Deus levanta Moisés e institui os 10 mandamentos, onde essa aliança é condicionada. Então Deus mostra as bênçãos e Deus mostra as maldições, e Deus fala para Israel: segue, pois, a bênção. E já dentro dessa aliança mosaica, Deus estabelece também princípios de relacionamento, de intimidade para com o homem, para que Deus possa conhecer mais ao homem. Dá princípios também morais: não matarás, não cometerás adultério, não vai cobiçar as coisas do seu irmão, honra teu pai e tua mãe. Então Deus estabelece também princípios morais para o homem, para que o homem possa ser conduzido em retidão. Depois disso, Deus traz Davi. Deus traz uma aliança maravilhosa com Davi, a aliança davídica, um homem segundo o seu coração de Deus, um homem com falhas, sim, um homem cheio de falhas, mas um homem também cheio do Espírito Santo, cheio do arrependimento. Então Deus promete a Davi que não faltaria varão que assentasse do seu trono, que o trono de Davi era estabelecido como um trono eterno, e só há uma maneira desse trono de Davi estar estabelecido de uma forma eterna: é vindo Jesus, da raiz de Davi, da descendência de Davi, o Senhor Jesus, o Rei eterno, vivo hoje para todo sempre. E então a gente vê, depois de todo esse tempo, vem então o cumprimento da nova aliança, onde o verbo se faz carne, e é nessa aliança que a gente entra agora, porque é nessa aliança que estamos vivendo, essa aliança permanente, essa aliança que traz o tempo da graça para as nossas vidas, essa aliança que traz uma redenção para as nossas vidas, essa aliança que quebra paradigmas, que quebra protocolos, tá? Que quebra muros de separação. Essa aliança é vinda através de Jesus. Amém? Ufa, deu sede. Tem um pouquinho de água ali ainda? Dá um pouquinho de água. Deu sede esse resumo, só um pouquinho para eu poder tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Serginho, a paz do Senhor, Sérgio, que está assistindo. Tia Neide, a paz. Tem uma pessoa aqui que eu não sei falar esse nome. Esse nome é muito profundo, tá? Chantice, eu não entendi. Eu não entendo, não sei falar esse nome, mas glória a Deus. Tá falando aqui, ó, a profecia não depende da ação ou vontade do homem para ser realizada. E promessa de Deus precisa de um homem. Obedeça às ordenanças do Senhor para se receber. Amém? Mais um aí, Dani, que está definindo pra gente aqui, ó. É o Shanklish Gaddafi. Isso. Mais um, Dani, que está aqui, ó. Segue a gente. Explicando também promessa. Tá bom? Que Deus abençoe, querido. Obrigada pela também. Já estamos aprendendo também com o nosso irmão aqui. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Então vamos lá? Aí chegamos à nova aliança. Jeremias 31, verso 31 a 34. Lê aí pra gente, amor, por favor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí a gente vai entrar... Ainda tem 33. Desculpa, te cortei. Continue, por favor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no meu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor. Aleluia. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. A gente acabou de ler Jeremias 31, de 31 a 34. E aqui o Senhor começa a revelar no livro de Jeremias sobre a nova aliança. Isso que Jeremias fala, o Senhor vai fazer
um conserto. O Senhor vai colocar as suas leis não só na sua mente, mas no seu coração. Davi, em um desses salmos, ele fala o seguinte: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E a gente vai ver também lá no Antigo Testamento, vai falar que importa ao Senhor um coração, né, quebrantado. O Senhor não despreza. E aí a gente vai elencar o seguinte agora. Deus começa a falar ao profeta dessa aliança que será ministrada dentro dos corações. A lei não será mais um pergaminho. O verbo vai se tornar a carne. Ou seja, o verbo vai se tornar carne e vai começar a habitar no meio do povo. A nova aliança é um pacto. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 5, 17. Enquanto você vai procurando, eu vou explicando aqui. Mateus 5, 17. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 5, 17, que você já vai ler junto com a gente o que quer dizer. Vamos lá. A nova aliança é um pacto feito primeiro com a nação de Israel. E no fim das contas, com toda a humanidade. Aquilo que a gente falou lá no início. Feito com a nação de Israel e agora com toda a humanidade. Na nova aliança, Deus promete perdoar os pecados. E haverá um conhecimento universal do Senhor Jesus. Jesus Cristo veio para cumprir a lei de Moisés. Lê Mateus 5,17, por favor. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O Senhor, aí a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele não veio, tá? Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ou seja, eu não estou aqui para distorcer a lei, eu estou aqui para cumprir a lei. Porque agora o verbo, ele se faz carne. Ou seja, a lei vai deixar de ser letra. Amém, queridos? A lei vai deixar de ser letra. Nós passamos a conhecer agora o espírito da lei. Então o Senhor, ele traz o espírito da lei. E a lei vai muito mais profunda do que aquilo que a nossa mente possa entender. O Senhor, ele vai criar com isso a nova aliança entre Deus e o seu povo. Algo muito mais profundo. Eu não me baseio agora apenas no Torá. Agora eu trago essa nova aliança, essa nova lei entre Deus e o povo. Agora que estamos sob a nova aliança, tanto os judeus quanto os gentios podem ser livres da penalidade da lei. Temos agora a oportunidade de receber a salvação como um dom gratuito, derrubando paredes de separação. E aí que a gente entra. Leia, por favor, Efésios. Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios. E a gente vai transcorrer muito hoje pelo Novo Testamento. Livro de Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 14. Livro de Efésios, já achou aí, amor? Capítulo 2. Procurando. Efésios. Efésios 2, de 8 a 14. Pode ler pra gente, por favor. De 8 a 14, né? Isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém, queridos? Anota Efésios, capítulo 2, de 8 a 14. Cristo nos fez um. Ele derriba as paredes de separação que estavam em nosso meio.
Paredes que muitas vezes são construídas, e essa é uma característica da nova aliança, e Cristo traz de forma perfeita. Eu, quando estava estudando essa passagem bíblica e quando estava estudando as características da nova aliança, o Senhor me fez estudar, me levou a ver atitudes que nós, seres humanos, construímos, e Deus veio justamente para derribar esses hábitos e atitudes nossas. Paredes que muitas vezes são construídas baseadas em nossa hipocrisia, em dogmas de religiosidade, em embasamentos particulares e interpretações erradas da palavra de Deus. Cristo veio para romper todas essas coisas. Abre o livro de Atos, por favor. Atos 10, vamos lá. Atos 10, livro de Atos, capítulo 10, verso de 9 a 15. Vamos ver rapidamente. Atos 10, de 9 a 15. Tá? Por quê? A gente vai falar sobre Pedro na casa do curtidor. Vamos começar a mostrar como é que Cristo veio. Por isso que Cristo espantou muita gente quando o verbo se fez carne. Porque muitas pessoas estavam esperando um rei cheio de pompas, um rei cheio de circunstâncias. Muitas pessoas também estavam esperando alguém que libertasse o povo do Império Romano, da ditadura do Império Romano, e queriam essa liberdade a qualquer custo, e estavam interpretando que esse rei, que esse Messias viria para isso. Na verdade, Cristo, ele não veio ao mundo para fazer a nossa vontade, para realizar a nossa vontade, mas ele veio ao mundo para nos libertar, trazer libertação, trazer salvação, nos religar ao Senhor, para que nós tivéssemos comunhão plena com Cristo, e para isso era necessário que ele nos mostrasse, no caso, o espírito da lei, a essência da lei, porque nós estávamos interpretando, quando eu falo nós, eu falo a humanidade, eu estou me referindo a séculos atrás, a 1000 anos atrás, a interpretação errônea da lei fez com que suscitasse no povo, entendeu? Separações, paradigmas errados. Então Cristo veio para quebrar tudo isso, para quebrar protocolos. Cristo veio também para integrar as pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele veio para integrar a sociedade e dizer que todos somos um. Foi aquilo que o pastor Tadeu, com muita propriedade, pregou na quinta-feira, às 3 horas da tarde, na live. Ele disse que Pedro, quando passou por a porta formosa e disse para aquele homem: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou, e em nome de Jesus levanta e anda. Que o papel da igreja também é pregar o evangelho, mas a igreja não pode se esquecer de estender a mão. E Cristo, nesse momento, em todo o seu ministério, durante os 3 anos de ministério que ele teve na terra, ele sempre estava estendendo a mão, e nós vamos ver que até mesmo no Calvário, na cruz, ele faz algo maravilhoso, que nós como igreja, muitas vezes no desespero, a gente pensa na gente. E em todo momento ele pensando na humanidade. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Eu vim para trazer vida. Eu vim para que vós pudéssemos conhecer um novo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele veio trazendo vida, na verdade, a cada um de nós. Vamos ler, vamos começar a quebrar esses paradigmas. Vamos lá, Atos 10, de 9 a 15. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse:
De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez que lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. 9:15? 9:15. Então, parou aqui. E aí, eu separei essa passagem bíblica, porque essa passagem bíblica relata justamente o que a gente está falando, né? Jesus já tinha ressuscitado, já estava assunto aos céus, e Pedro é levado até a casa de um curtidor, e o curtidor, nós vamos ver que no primeiro século de Israel, ele trabalhava com pele de porco. E a gente sabe que para os israelitas o porco é um animal que não poderia ser comido, né? Não poderia. Isso torna tudo mais interessante, porque isso tornava aquele homem imundo, porque o porco era tido como um animal imundo, juntamente com a sua casa e com a sua comida. Mas mesmo assim, Pedro vai e se hospeda na casa de um curtidor. Ao se hospedar lá, Pedro foi contaminado em vários aspectos quando ele vai se hospedar na casa de um curtidor. Pelo menos aos olhos ortodoxos. Então, pelo menos aos olhos da religiosidade. Pelo menos aos olhos dos que se diziam mestres da lei, conhecedores da lei. E Pedro foi se hospedar na casa de um curtidor, então já está imundo, já está contaminado. Era assim que a mente funcionava naquela época. Tá? Talvez Pedro já estivesse começando a reconhecer que Jesus tinha acabado com as leis da impureza. Porque não entra no seu coração a lei do Senhor. Perdão. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as coisas. Então deixa eu melhorar aqui essa colocação que eu fiz. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Pedro entra na casa considerada imunda, ele homem de Deus. E ali ele tem um arrebatamento de sentido. E nesse arrebatamento a Bíblia vai dizer que vai falar com ele 3 vezes. 3 vezes. E nós vamos ver que o Senhor fala o seguinte: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. O que eu quero dizer com isso, queridos? Nós não estamos aqui, a nova aliança traz isso. Nós não temos o poder de fazer julgamento de ninguém. Nós não temos o poder de dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Nós não temos julgamento nós não podemos aqui julgar quem é realmente crente e quem não é realmente crente. Nós não temos esse papel, porque aquilo que Deus purificou a gente não pode chamar de imundo. O Senhor, em todo momento que Cristo teve na terra com essa nova aliança, o Senhor, ele quebra essas barreiras. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu real Salvador, nós somos um em Cristo. Independente de denominação, independente de dogmas, nós somos um em Cristo. Nós somos igreja, nós somos corpo. Eu posso ser o braço, você a mão, o outro o pé, o outro dedo, desde o fio do cabelo até o dedo mindinho, todos somos necessários no reino. E o Senhor diz para Pedro: não chama de imundo aquilo que eu já purifiquei. Não chama de imundo aquilo que eu já salvei. E nós vamos ver que quando Jesus estava aqui na terra, o Senhor Jesus fez isso. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele reconhece, ele valoriza o homem. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele quebra todos esses preconceitos. Ele estava andando com os discípulos e dentro deles aparece um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós sabemos que cegos, nós sabemos que a mulher adúltera, nós sabemos que o Zaqueu, que era coletor de impostos, eram todas pessoas vistas à margem da sociedade. Por quê? Porque eram pessoas defeituosas, era uma mulher adúltera, era um homem, era um político como o Zaqueu, como a gente tem hoje, né? Contaminado pela corrupção. Jesus traz essas pessoas para o meio da sociedade e dá a elas, a cada uma dessas pessoas, a oportunidade de conhecer a verdade. E com isso, ele dando essa oportunidade de conhecer a verdade,
ele dizendo que existe um caminho, existe salvação, e fazendo o milagre da vida dessas pessoas, transformando essas pessoas através do milagre, o milagre da conversão, o milagre da valorização, fazer com que aquela mulher se valorizasse. Porque quando levaram a mulher adúltera para Jesus, por que só levaram a mulher, não levaram um homem? Essa é a questão. Para ela cometer adultério, ela não cometeu adultério sozinha. Foi ela e um homem. Por que só a mulher foi levada ao escândalo? Então Jesus veio e falou para aquela mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Ela entrou ali humilhada. Sabe, porque a gente não tem o direito de levantar o dedo contra ninguém. Sabe por quê? Porque só o Senhor é o justo juiz. Só há um que poderia julgar aquela mulher. Só há um que poderia condenar aquela mulher. E ele disse: ninguém te condenou, eu também te condeno. Vai, mas preste atenção, não peques mais. A partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, nós somos nova criatura. Nós somos pessoas diferentes. Tanto que um dos cegos vai dizer: eu era cego e hoje eu vejo. Ele se tornou uma pessoa diferente. E nós não temos aqui o direito de julgar ou pré-julgar, e Cristo vem trazer esses preconceitos. E naquela época, o que a gente mais tinha eram pessoas para julgar. Tanto tinham que foram estas pessoas que foram julgar Jesus. Colocavam Jesus em xeque a todo momento. Naquela época, a gente tinha... Cadê? Sumiu aqui. Voltou. Naquela época a gente tinha só de grupos políticos. Nós tínhamos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, nicolaítas, samaritanos, escribas, rabinos e publicanos. Só de grupos políticos, analisando o tempo inteiro o que Jesus fazia. A nova aliança é a promessa que Deus faz à humanidade, que perdoará o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujos corações estão voltados para Ele. Jesus é o mediador na nova aliança e sua morte na cruz é baseada na promessa. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22 e 20. Capítulo 22, versículo 20. Nós vamos ver que para esse Jesus veio essa promessa. A promessa da nova aliança. Jesus como mediador da nova aliança. Lucas 22, verso 20. Encontrou aí? Pode ler, por favor. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A nova aliança foi predita enquanto a antiga ainda estava em vigor. Você pode entender isso? Tudo isso que a gente falou até agora, dessa quebra de paradigmas, dessa quebra de separação, isso foi predito, como a gente já viu, lá na antiga aliança. Nós vemos que o Senhor fala isso a Moisés, a Jeremias, a Ezequiel. Eles aludem essa nova aliança de maneira maravilhosa e de maneira clara. A antiga aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo exigia obediência estrita à lei mosaica, porque o salário do pecado é a morte. A lei exigia que Israel realizasse sacrifícios diários para expiar o pecado. No entanto, Moisés, por meio do qual Deus estabeleceu a antiga aliança, também antecipou a nova aliança. Em um dos seus discursos finais à nação de Israel, Moisés esperava com antecipação um tempo em que Israel receberia um coração para entender. Entender o quê? Entender o espírito da lei. Era muito mais profundo que isso. Moisés queria que a nação não ficasse só no superficial, mas que a nação mergulhasse no profundo. Por isso que o Senhor vai dizer, que o verbo, ele se faz carne e ele começa a habitar entre nós. Você vai ver que cada vez que um desses grupos políticos, eles
iriam inquirir Jesus, eles chegavam para confrontar Jesus. Jesus respondia com o uso da própria lei. O que Jesus fazia? Jesus simplesmente respondia de maneira sábia, ao ponto que eles não tinham como contestá-lo. Por quê? Porque Jesus usava a própria lei. Algo da lei que eles não conheciam. Eles conheciam a letra da lei, mas eles não conheciam a profundidade da lei. E a nova aliança vem trazer essa profundidade. A nova aliança vem dizer o seguinte: eu não sou um Deus apenas para aqueles que têm autoconhecimento. Eu não sou um Deus apenas para aqueles que têm uma boa conta bancária. Eu não sou o Deus apenas daqueles que são, como é que eu vou dizer? Que são uma referência, né, política para a nação. Não, eu sou o Deus do pobre, eu sou o Deus do rico, eu sou o Deus da mulher adúltera, eu sou o Deus daquele que é corrupto, eu sou o Deus daquele que é ladrão, eu sou o Deus daquele que é homicida, eu sou o Deus daquele que é endemoniado. Basta apenas me reconhecer como Deus e Senhor da vida. Porque uma das coisas que o Senhor Jesus fazia, e o Senhor Jesus falava muito, você vai ver na sua Bíblia, na minha Bíblia, em várias versões bíblicas, o Senhor sempre falava: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o Senhor veio para que todo o povo se arrependesse dos seus pecados e pudesse conhecer a vida. O livro de Isaías vai falar que ao povo que não se conhecia, o Senhor disse: eis-me aqui. E os que habitavam na sombra da morte, a luz raiou. Você concorda comigo que essas pessoas que ficavam à margem da sociedade, assim como nós, vivíamos na sombra da morte? E Deus, o Senhor, o Verbo que se fez carne, através da nova aliança, fez com que a luz raiasse. Existe salvação e existe um escape para a mulher do fluxo de sangue. Existe. Ela foi lá e rompeu a multidão e foi curada. Existe salvação na casa de Zaqueu. Existe. Ele reconheceu o erro do seu pecado e a sua vida foi transformada. Existe salvação para o teu filho? Existe. E você vai orar, vai jejuar, o Senhor vai operar e ele vai reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Existe salvação para a tua casa? Sim, existe. A luz de Cristo vai entrar, a luz de Cristo vai raiar, porque isso diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, nós habitávamos em região de sombra de morte. A luz raiou. A luz raiou quando veio a nova aliança. A luz raiou quando ele chegou lá na cruz e disse: Pai, tudo está consumado. Foi para isso que eu vim. Eu vim para trazer a luz. Eu vim para que todos os dogmas religiosos dessa época sejam quebrados. Eu vim para que vocês tenham acesso direto, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que o Senhor, ele fez um novo caminho. Um novo caminho. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Só que a gente tem que saber como pedir, para não pedir mal. Porque a Bíblia também diz que muitas vezes a gente não recebe, porque a gente pede mal. E para que nós não possamos, e Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, para que a gente possa não cair mais nesse erro, ou para que a gente possa realmente receber as divinas e maravilhosas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Espírito
Consolador. O Espírito Consolador, esse que vai redimir o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Consolador, que vai interceder por cada um de nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. O Espírito Consolador, que vai falar a cada um de vós em vossos corações. A tríade de Deus, a triologia de Deus, habitando agora dentro de cada um de nós. Essa é uma das características também da sua nova aliança. Tem alguma observação aqui? Não. Tia Lídia, a paz, tia Lídia, Deus abençoe. Jaque, a paz. Tiaguinho, que Deus abençoe sua vida. Jesus veio cumprir a lei de Moisés e estabelecer a nova aliança entre Deus e o seu povo. A antiga aliança foi escrita na pedra, mas a nova aliança está escrita em nossos corações. Entrar na nova aliança só é possível pela fé em Cristo, que derramou seu sangue para tirar os pecados do mundo. João 1:29. Abre a sua Bíblia aí, por favor. João 1:29. João 1:29. Pode ler, por favor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Isso aí foi João Batista que estava falando, tá, queridos? João Batista estava falando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Lucas, a gente já viu Lucas 22:20, não precisa você abrir. Relata como Jesus, na última ceia, toma o cálice e ele diz: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O termo que Jesus usa, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice que vai fazer tudo novo. Esse é o cálice que vai mudar a história da humanidade. Se você vê na história, nós temos AD, antes de Deus, DC, depois de Cristo. Cristo mudou a história da humanidade. Cristo mudou a nossa história. Cristo mudou a nossa, característica. Cristo nos transformou. A nova aliança também é mencionada lá no livro de Ezequiel. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o que? O meu... Ó, a gente está em Ezequiel, hein? Olha o que o Senhor está falando. Porei dentro de vós o meu espírito. Quando o Senhor Jesus ele ressuscita e ele aparece aos discípulos e ele fala, Pai seja convosco. O que ele sopra nos discípulos? A Bíblia vai dizer que ele sopra o Espírito Santo. Olha só, vai dizer aqui, vou repetir, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém, dentro, o Senhor está falando, livro de Ezequiel, porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel enumera vários aspectos da nova aliança. Um novo coração, um novo espírito, o Espírito Santo que habita no crente, a verdadeira santidade. A lei mosaica não poderia fornecer esses elementos ainda da antiga aliança. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 3:20, a gente já vai estar terminando. Romanos 3:20. Antes de passar antes de ler essa passagem, a Dani falou aqui, ela fez um comentário, ela disse: o perdão do pecado fará com que a nova aliança seja de reconciliação. Dani, glória a Deus, perdão do pecado faz com que a nova aliança seja de reconciliação. Foi o que a Dani acabou de falar lá no Insta. Palavra sábia da Dani, que a gente vai finalizar aqui. Vou usar essa sua alegação, Dani, essa sua observação para a gente finalizar a aula, porque realmente traz a redenção para o homem. Vamos ver aí, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém?
Foi o que o Romano estava dizendo, que a gente estava falando sobre a lei mosaica. Nós não estamos mais sobre a lei. Nós estamos sobre a graça. Romanos 6, abre aí Romanos, por favor. Romanos 6, de 14 a 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós estamos hoje, queridos, nós vivemos debaixo da graça que foi concedida. A antiga aliança cumpriu o seu propósito e tendo sido substituída por uma aliança superior. Livro de Hebreus 7, 22. Agora, livro de Hebreus 7, 22. Agora, com efeito, obteve Jesus em seu ministério tanto excelente como mediador superior numa aliança instituída com bases superiores, com bases na graça de Deus. Somos filhos da graça. Estamos revestidos pela graça. Hebreus 7, 22. Lê pra gente aqui, De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Olha só, anota esse versículo. Jesus foi feito fiador de cada um de nós. E ele pagou. Ele pagou a dívida. A nossa dívida já foi paga mediante Jesus. Sobre a nova aliança, temos a oportunidade de receber salvação como um presente gratuito. Nossa responsabilidade é exercer a fé em Cristo. Aquele que cumpriu a lei em nosso favor, acabou com os sacrifícios da lei antiga, através da sua própria morte sacrificial. Através do Espírito Santo vivificante que vive em todos os crentes, compartilhamos a herança de Cristo e desfrutamos um relacionamento permanente e ininterrupto com Deus. Ou seja, para todo sempre, até o dia que seremos arrebatados para a glória do nosso Senhor, levados para o Senhor, até o dia que cumprirmos o nosso papel aqui da terra. Ou seja, a nova aliança nos trouxe salvação, nos trouxe redenção. A nova aliança trouxe Cristo a cada um de nós, trouxe mudança de vida, trouxe esperança, sabe? Trouxe restauração para cada um de nós. Amém? E aqui a gente finda. Ó, a igreja já colocou aqui para mim, eu acho que foi a pastora Liliane ou o pastor Tadeu, corrigindo, tá? A.C. antes de Cristo. Foi você, amor? Então foi meu amor, meu amado. O meu amor Figueiredo colocou AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. É que você falou AD. Tia Leila, te amo, tá? É que você falou Eu falei AD, mas não é AD não. É AC, AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. A gente essa correção foi feita porque eu falei como é que se divide a história, né? A gente vai ver que a história se divide desse jeito. Antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como se divide a nossa vida. Antes de Cristo e depois de Cristo. Você vê que depois de Cristo, você não é mais a mesma pessoa. Seus hábitos mudaram, sua vida mudou. Muitas vezes até a nossa forma de vestir se transforma depois de Cristo. Características da nova aliança. Mudança. A mudança vem de dentro. Você passa a ver coisas que antes de Cristo para você era normal. Depois de Cristo, as nossas características são transformadas. Os nossos hábitos são transformados. A nossa forma de agir é transformada. A nossa visão, sabe? Deus vem num piscar de olhos e tira as escamas dos nossos olhos. E a gente começa a alcançar coisas que realmente antes a gente não conseguia ver. E começamos a enxergar, a ter discernimento, até mesmo na área espiritual. Nossa visão é ampliada, sabe? E aí a gente começa a tomar ciência de que a obra do Senhor é algo muito grande e magnífico. E eu fiquei analisando, essa nova aliança, ela traz um nível de perdão, um nível de conscientização, sabe? Um nível de abertura de mente. Como é que Deus
depois de passar 3 anos na terra, na hora da cruz, depois de tanto sacrifício, vira para um ladrão que sabe quais foram os crimes que esse ladrão cometeu. A Bíblia não descreve os crimes que esse ladrão cometeu. Talvez ele possa ser um homicida, talvez ele tenha sido um estuprador, talvez ele tenha feito os crimes mais hediondos da época. Deus vira para esse ladrão e olha para ele, e esse ladrão diz: eu mereço estar aqui, mas esse homem nada fez. Eu mereço estar nessa cruz, eu mereço ser condenado, mas esse homem é justo, esse homem nada fez, e reconhece o Senhor Jesus como rei. E ele fala o quê? Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão reconhece o reino, aquele ladrão reconhece Jesus, aquele ladrão, ele começa a dizer: olha, eu quero sair dessa vida de pecado. A luz brilhou. Eu creio que naquela hora cumpriu-se Isaías, sabe? Aquele ladrão estava no meio da escuridão e a luz brilhou para ele. Ele fala assim: eu quero essa luz, eu quero essa luz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor, porque tu realmente é rei. E o Senhor fala para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque onde a humanidade via um ladrão, Deus via vida. Onde a humanidade via Zaqueu como corrupto, Deus já via Zaqueu como adorador. Onde a humanidade via aquela mulher adúltera como uma mulher que não prestava, Deus já via ela como serva do Senhor Jesus. Onde a humanidade vê escuridão, Deus vê luz. Por isso que o Senhor veio nos salvar. Porque ele viu um potencial muito grande na igreja. E a igreja somos nós. Deus vê potencial em você. Por isso que você faz parte do reino. Amém, querido? Que você possa pegar essa palavra em nome de Jesus. Vamos dar os avisos rapidamente aqui. Rapidamente vamos dar os avisos aqui. Hoje às 16h30, tá, querido? Culto de louvor e adoração com o pastor Tadeu. Hoje é ceia. Não esqueça. Às 16h30, hoje é ceia do Senhor. Reino de Deus. Fala assim: eu sou reino de Deus. Eu sou igreja, eu tenho um valor especial para o Senhor Jesus. Então vamos lá, 16h30, culto de louvor e adoração, ceia do nome do Senhor. Eu quero agradecer a você, querido, a você, querida, a todos os nossos colaboradores que têm dizimado, que tem ofertado na obra do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Você não sabe o quanto você tem abençoado a casa do Senhor. Você não sabe o quanto você tem mantido a casa do Senhor de pé. Deus seja louvado pela tua vida. E peço que você continue orando, que você continue abençoando com os seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu voto, para que a casa do Senhor possa cumprir com todas as suas responsabilidades aqui na terra, com todas as suas contas que tem a pagar. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida e muito obrigado. Não faltará o pão e a água na tua mesa, não faltará a provisão na tua casa, em nome de Jesus, tá? Vamos orar também pelo dia do pastor, né? Foi o dia do pastor essa semana. Nós queremos abençoar Pastor Márcio, uma bênção, Pastor Jorge, uma bênção. Pastor Jorge fala assim, na abertura de cada minuto com Deus: olá, Pastor Jorge, uma bênção na nossa vida. Pastor Tadeu, que cada vez que ele vai pregar, ele arregala aqueles olhos, né? Ele fala assim, ó, ele fala, desceu, agora veio, essa veio. Glória a Deus. Pastor Márcio também quer uma bênção, né? Que ele fala, quer Bíblia? Quer Bíblia? Vou te dar Bíblia. Então nós vamos orar e vamos orar por todos os pastores, querido, da nossa nação. Que Deus abençoe todos os pastores, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, pastores e pastoras, são mulheres de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nessa hora. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por cada servo teu, por cada ministro da tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus que tem ministrado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu tem usado estes homens e essas mulheres de maneira profunda, Senhor. De maneira profunda como anjos na terra, Senhor, para sustentar a igreja. Pastores que não medem esforços, Senhor.
Pastores, ó Senhor, que abrem mão até mesmo de estar com as suas famílias, para que seja feita a pregação do teu evangelho. Muito obrigado pela vida destes homens. Pastores que colocam a tua palavra em primeiro lugar, Senhor. Muito obrigado pela vida destes homens de Deus. Obrigado pelos pastores da nossa igreja, Senhor. Obrigado pela vida de cada pastor que é usado de maneira profunda para falar a cada um de nós. Quantas vezes recebemos, ó Pai, as palavras que nos fortificam, que nos levantam, que alimentam o nosso espírito. Muito obrigado. Obrigado também pela bolsa apostólica da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida da membresia. Muito obrigado pelos colaboradores. Muito obrigado, Senhor, pelos ajudadores. Continua sustentando os teus filhos e os teus servos. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Queremos te agradecer também pelo espírito de unidade. Unidade, Senhor, é o que diz a tua palavra. Unidade mediante o que foi ensinado nesta manhã sobre a nova aliança. Senhor, muito obrigado porque independente de doutrina, nós somos um só povo. Somos uma só família. Somos uma só igreja, que é a igreja de Cristo. Porque quando tu vier buscar a tua igreja, Senhor, não vai subir denominação, mas vai subir o teu povo. O teu povo, Senhor, que somos um em Cristo. Muito obrigado pela vida de cada um, de toda a nação, Senhor. Eu não falo só do Brasil, mas eu falo do mundo inteiro, porque somos todos irmãos, independente, Senhor, de nacionalidade. Somos irmãos em Cristo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E muito obrigado pela unidade da nossa igreja também, que tem trabalhado junto, Senhor, com cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Pelo Dia dos Namorados, ainda dá tempo, você que ainda não celebrou o Dia dos Namorados, hoje é domingo, ainda dá tempo. O meu namorado, ó, me deu essa flor aqui, olha que lindo. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Meu namorado trouxe pra mim essa flor. Namorado, vem cá dizer que me ama pra gente encerrar. Meu namorado eterno, vem cá dizer que me ama. Fala aqui que você me ama, pra todo mundo ouvir. Fala aqui que você me ama. Te amo, meu amor. Não, mas tem que ser com mais gás, mais gás. Te amo! Que Deus abençoe, querido. Até daqui a pouco, às 16h30, com o pastor Tadeu. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Deixa eu voltar aqui. Vamos fechar. Pode. Fechou? Não fechou? Não, ainda não. Não fechou. Tchau. Vou ficar dando tchau aqui, ó. Tchau. Amo vocês. Até daqui a pouco, 16h30. Pastor Tadeu. Pastor Tadeu, hoje é ceia, 16h30, hein? Deus abençoe. Foi?